Minha empresa foi multada. A culpa é do contador? E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício, da Império Software. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E eu vou, juntamente com você aqui, tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta absolutamente importante para todos os empresários e empresárias do Brasil. E antes de a gente começar aqui, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal e, se possível, que você possa compartilhar esse vídeo com outros amigos e amigas, empreendedores e empreendedoras, porque essa mensagem com certeza vai ajudá-los na gestão da sua empresa e muito provavelmente a correr menos riscos de pagar multa ou, quem sabe, até de pagar menos impostos em duplicidade. Combinado? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero refletir com você é a comparação entre a contabilidade de hoje e a contabilidade de antigamente. E se você já me acompanha há algum tempo aqui, você que está assistindo, você já vai perceber de imediato que a contabilidade de hoje é completamente diferente da contabilidade de antigamente. Inclusive, um dos exemplos que eu utilizo para a gente refletir sobre isso é simplesmente a comparação entre os documentos fiscais de antigamente e os documentos fiscais de hoje em dia. Os documentos fiscais de antigamente, por exemplo, geralmente eram em papel. No entanto, os documentos fiscais de hoje em dia geralmente são no formato eletrônico. E isso é apenas um indício dessa grande diferença. Apesar de um indício forte, porque ele tem vários impactos. Se antigamente, por exemplo, para o fisco poder encontrar irregularidades, indícios de fraudes em empresas era muito mais complexo, porque eles precisavam pegar grandes números de notas fiscais em papel e analisar e calcular e fazer planilha no Excel e comparar o Excel com um documento fiscal. Hoje em dia, basicamente, ele não precisa fazer absolutamente nada disso, ele só precisa verificar relatórios no sistema e as possibilidades, as probabilidades de fraude que eles encontram nesses sistemas já são praticamente 100% assertivas. Vamos colocar 99% assertivas. Esses indícios, eles inclusive são identificados através de inteligência artificial. Então, veja, é importante você começar por entender que a contabilidade de hoje é absolutamente diferente da contabilidade de antigamente. E se antigamente, já que a gente está falando em multas, vamos pegar pelo viés ou pela linha da fiscalização. Então, se você entender que a contabilidade de antigamente, na contabilidade de antigamente, para o fisco poder encontrar irregularidades, ele precisava avaliar inúmeros papéis e que hoje ele basta utilizar o sistema, puxar relatórios ou simplesmente observar mostradores do sistema dele, você já entenderá de imediato que o fisco ele está muito mais rápido do que ele era antes. E pode ser, inclusive, que os indícios que os softwares do fisco apontam, eles não sejam verídicos. Pode ser, inclusive, que você talvez esteja, como empresário ou empresária, pagando mais imposto do que deveria. No entanto, se as informações que você coloca no seu software e que chegam até o fisco através de documentos fiscais, se essas informações estão incorretas, você pode pagar rios de dinheiro, que a probabilidade maior é de você ser multado. Não, mas eu posso provar, certo? Pode sim. Mas e por que você não consertou isso antes de chamar a atenção do fisco? Né? Você pode provar, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes você pode provar que pagou a mais. Mas o simples fato de você estar errando hoje já significa dizer que as possibilidades de você conseguir provar alguma coisa que estava certo ou não, elas são mais complicadas, mais remotas, mais distantes. Porque se você tivesse certeza do que deveria ser feito, você talvez estaria fazendo nesse momento.
concorda? Veja bem, eu não estou dizendo que é impossível você provar que estava pagando em duplicidade e obter esse dinheiro de volta. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é mais difícil, porque se você soubesse que não precisaria pagar em 2 vezes, você já não estaria pagando hoje, concorda? Então veja, se o fisco ele identifica indícios de fraudes pelas informações que chegam da sua empresa até ele, isso significa dizer que as suas informações que chegam até ele formam uma espécie de retrato, uma espécie de foto, de imagem da sua empresa. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Matrix, onde o personagem principal, o Neo, chega um momento em que ele deixa de ver as pessoas como elas são, de carne e osso, e ele passa a ver as pessoas como números. Não estou lembrado bem se eram números ou se eram aquelas letras chinesas, mas ele vê como programas, ele vê as pessoas como dados. E eu estou comentando isso com você porque é uma alusão interessante, é uma comparação interessante você passar a entender que o fisco olha você através de dados. E os dados que o fisco tem de você não são poucos, são muitos os dados, que chegam através de várias fontes, que chegam através dos documentos fiscais, que chegam através de outras obrigações acessórias, que chegam através da declaração do imposto de renda, que chegam através da sua movimentação bancária, dos dados do seu cartão de crédito. Então veja, o fisco tem muitas informações sobre você, empresário, empresária, empresa. E o fisco, como ele enxerga você através dessas informações, veja que se você errar nas informações, se você colocar a informação A, vamos dizer que a informação A esteja correta e que a informação B esteja incorreta. Não vamos nem falar de correto e incorreto nesse momento, vamos fazer melhor. Vamos dizer que você está fazendo tudo corretamente, que você paga todos os devidos impostos, mas que, por um lado, vamos comparar, por um lado você coloca a informação A e vamos dizer que a informação A diz que você pagou corretamente. E vamos pegar em uma realidade paralela e dizer que nessa outra realidade paralela você coloca a informação B. E a informação B diz que você não pagou os impostos corretamente. Então veja, o fisco, como ele enxerga você através de dados, se você enviar a informação A, lá a sua imagem para o fisco vai estar bem certinha, vai estar ok. No entanto, se você enviar a informação B, você já vai ter uma falha. Você já vai ter uma falha que inclusive chama a atenção do fisco para que ele possa iniciar uma fiscalização e assim identificar outras falhas. Então veja que a contabilidade de hoje em dia é muito diferente da contabilidade de antigamente. E por conta disso, as preocupações que nós precisamos ter com a contabilidade de hoje em dia são totalmente diferentes das preocupações que nós precisávamos ter com a contabilidade de antigamente, beleza? Aí eu quero agora refletir com você quem são esses nós, que eu disse nós precisamos ter preocupações diferentes, mas quem é esse nós? Quem são esses nós? Nós, eu me refiro a contadores, nós, eu me refiro a empresários e empresárias, ou nós, eu me refiro a ambos? Então eu quero começar a refletir essa parte tentando pegar por esse viés. As obrigações são do contador ou as obrigações são da empresa? Veja que eu coloquei aqui, obrigações do contador e da empresa, especificamente para que você possa entender que o contador, ou melhor, o escritório
de contabilidade possui obrigações. E da mesma forma que o escritório de contabilidade possui obrigações, as empresas também possuem obrigações, né? Então vamos lá. Eu vou começar, por exemplo, no estado do Ceará, existe um programa chamado CIGET, que é disponibilizado pela Secretaria e disponibilizado pela Cefaz. E esse programa que é disponibilizado pela Cefaz, ele dá um resumo das movimentações da empresa e muito mais do que o resumo, em algumas partes ele dá o detalhamento. Se, por exemplo, existir alguma pendência, lá você consegue identificar até a chave de acesso da nota fiscal que possivelmente o fornecedor tenha emitido para o seu CNPJ e que você talvez não tenha declarado na sua EFD, por exemplo. Você consegue identificar a chave desse documento fiscal lá. Aí veja, vamos começar por esse lado. Se alguém não se disponibilizar a ficar observando o CIGET e todas as pendências que nele podem estar, se ninguém se disponibilizar a ficar observando essas notificações, o que pode acontecer? E acontece de caso e acontece de fato em muitos casos. A notificação chega até lá, existe um prazo para que você possa regularizar isso, sem a empresa ser penalizada, porém passa 1 ano, passam 2 anos, passam-se 3 anos, 4 anos, aí depois chega a multa e ninguém sabe por que foi. Não é? Então veja, a obrigação do escritório de contabilidade, eu não vou falar todas as obrigações, porque são muitas obrigações. Eu vou falar especificamente no setor fiscal e vou falar de algumas obrigações. E de forma genérica, quem sabe, para que eu possa conseguir transmitir mais facilmente essa informação. Então vamos lá, falando de forma genérica, os escritórios de contabilidade, especificamente o setor de... o WhatsApp tá aparecendo som, esqueci a palavra, eu vou só cancelar aqui e daqui a pouco volto, só um momentinho, rapidinho. Pronto, voltamos. Então olha só, a obrigação especificamente do departamento fiscal dos escritórios de contabilidade é receber as informações, uma das obrigações é receber as informações e avaliá-las. Eu vou colocar até uma vírgula aqui, porque tem mais coisa aqui que eu vou dizer. Avaliá-las e corrigi-las juntamente com a empresa para poder enviá-las ao fisco, certo? Então veja, tradicionalmente, nós podíamos entender que as empresas não entendiam de contabilidade. Quem entendia de contabilidade era unicamente o contador. Então, o contador tinha a obrigação de avaliar essas informações e de corrigir essas informações juntamente com a empresa antes de enviá-las ao fisco. Porém, eu gostaria de evoluir um pouco mais essa ideia juntamente com você. Eu gostaria de evoluir na seguinte situação. Veja que hoje em dia a contabilidade ela está tão complexa e ela está tão cheia de detalhes que seu contador ou sua contadora, como seres humanos, podem errar. Sim, eles podem errar. Da mesma forma que você, como empresário e empresária, também pode errar. Então veja, um erro que acontece muito frequentemente nas empresas é o erro de conversão de unidades de medida. E esse erro acontece frequentemente. Então, se um erro acontece frequentemente e que não deveria acontecer, porque se eu compro, por exemplo, um controle remoto em caixa e eu vou vender em unidade,
e nessa caixa vem 10 unidades. E eu vou transformar de 10, de uma unidade, que é em caixa, para 10 unidades, que é em unidade, na teoria não deveriam acontecer erros, concorda? Mas na prática, o que de fato acontece é que esses erros eles acabam surgindo por diversos motivos. Às vezes a pessoa chega para trabalhar e ela está estressada. Você pode até dizer, você tem que separar os problemas pessoais dos problemas da empresa, dos problemas profissionais. De fato, isso é o ideal. E a gente muitas vezes consegue. Mas outras vezes a gente não consegue. Às vezes você está com dor de cabeça, às vezes você está simplesmente com falta de concentração. Às vezes a pessoa que faz o cadastro dessas mercadorias, ela precisa ficar intercalando entre várias atividades diferentes, o que acaba reduzindo o nível de concentração dela. Então é importante entender que você, empresário, você colaborador, colaboradora da área fiscal, do setor fiscal, você pode errar. E da mesma forma que você pode errar, seu contador, sua contadora também pode errar. Então, uma ideia que eu lanço nesse momento é que você, empresa, possa analisar juntamente com seu contador, contadora, as informações que de lá são enviadas para o fisco. E não todas as informações, mas pelo menos algumas informações, especialmente as informações fiscais. Você deve dar uma ênfase. Eu posso, talvez até dizer, as informações que envolvam a contabilidade fiscal básica, elas sim você tem que analisar todas, ou pelo menos o máximo possível, porque qualquer erro pode se transformar no pagamento duplicado de informações, aliás, no pagamento duplicado de impostos, ou na possibilidade de você receber multa por conta de informações erradas. Então, se antigamente, vou colocar aqui também, se antigamente o contador tinha que fazer todo o trabalho sozinho, aí vou colocar aqui na mesma frase mesmo, fica melhor. Hoje em dia, isso pode significar um grande prejuízo para as empresas. Porque você, como empresário, como empresária, você precisa acompanhar o seu escritório de contabilidade. E eu não estou falando em fiscalizar. Eu estou falando em acompanhar. A diferença é muito pequena, dependendo de como você enxerga. Por exemplo, se você diz que você vai fiscalizar o seu contador, você já tem um olhar ruim. Você já tem um olhar de apontar erros, de apontar falhas. Você está esquecendo que nós somos seres humanos e como seres humanos nós erramos. E quando seu contador, sua contadora errar, você, em vez de dizer, eita, fulano, olha só, eu encontrei um erro aqui e está dizendo que só tem 10 dias para corrigir. Corrija aí, por favor, antes que essa situação acabe piorando. Né? É uma coisa. Agora, você, quando você olha com um olhar de fiscalização, você diz, mas rapaz, você errou de novo, você está errando direto. Aí assim não tem condições. Então, veja, você não pode ser perfeccionista, principalmente dentro dessa área, onde são criadas diariamente inúmeras leis, inúmeras regras tributárias. Então, veja, você pode até dizer o seguinte, Everton, mas assim não tem condições, porque se eu contrato um profissional para cuidar de toda a parte fiscal para mim, eu pago a ele e ele que se vire. Bom, isso aí já é uma exceção. Antigamente poderia não ser, mas isso de fato hoje em dia é uma exceção. Veja, por exemplo, no seu cadastro de produtos podem existir 30, 40, 50,
100 mil produtos cadastrados. Você acha que todo escritório de contabilidade, ele consegue... Um escritório... Vamos especificar ainda mais que fica melhor. Você acha que um escritório de contabilidade de uma pequena empresa, ele consegue todos os meses identificar problemas no cadastro de produtos? É bom entender que o cadastro de produtos ele tem várias informações. Um produto, por exemplo, ele tem o CST ou o CSOSN, ele tem o CST de IPI, CST de PIS, CST de COFINS, tem o NCM, tem o CEST, tem o código de barras, o GTIN, tem o código interno, tem a descrição também, que é uma informação importantíssima. Então, ele possui diversas informações que é complicadíssimo de qualquer pessoa identificar isso de um por um todos os meses. Ah, Everton, mas eu não estou falando de trabalho manual, estou falando de trabalho apoiado por software. Ah, aí é outra história. Então, se você está dizendo que está falando de um contador receber auxílio de um software de auditoria, por exemplo, aí já é outra história. Porém, é importante entender que para o seu contador investir não somente em ferramentas, mas para que o seu contador também possa investir em treinamentos para que ele possa fazer o serviço dele cada vez melhor, é importante ter algum retorno financeiro a mais. Eu não vou nem dizer retorno financeiro a mais, é importante ter um retorno financeiro cabível. Porque, veja, existem muitos casos, não são poucos, existem muitos casos onde a empresa paga R$200, R$300 para fazer um trabalho gigantesco e ela espera que esse trabalho seja feito detalhadamente. Então, a empresa até pode ser, mas se o contador ele visse que não teria condições de fazer por esse preço, ele me falasse, ele dissesse o preço que ele precisa fazer para que eu possa aumentar. Eu concordo com você, né? Isso de fato existe, seria importante que isso aconteça, que isso acontecesse, mas em muitos casos também não acontece. O contador não procura a empresa, não diz, olha, é o seguinte, agora eu vou ter trabalho a mais, eu vou ter trabalho com isso, isso, isso. Ou então, veja que o fisco está começando a identificar mais irregularidades e se você quiser, se você como empresa quiser que eu faça um trabalho mais perfeccionista, que eu não poderia fazer em outras condições, a gente precisa conversar sobre o reajuste dos honorários para que eu possa aumentar a mensalidade, porque assim eu posso contratar ferramentas e aí eu passo nessa ferramenta todos os meses as suas informações. É um exemplo. Mas veja, em muitos casos não acontece de um lado, não acontece do outro. E eu sei que existem casos plausíveis de ambos os lados. Por exemplo, no lado da empresa, o que eu ouço muito é que o empresário diz, Everton, mas se eu soubesse que ele teria que fazer isso, eu teria procurado. Eu só não procurei e incentivei de aumentar a mensalidade porque eu não sabia que isso era dessa forma. E eu entendo que, de fato, em muitas ocasiões, na grande maioria das ocasiões, as empresas não têm conhecimento de contabilidade. Isso é uma justificativa plausível. Mas eu convido você, seja empresário, seja empresária, seja contador, seja contadora nesse momento, a deixar de lado todas essas desculpas, a deixar de lado todas essas justificativas, mesmo que plausíveis. E eu convido, na verdade eu vou fazer melhor, eu desafio você a deixar isso de lado e a fazer o certo nesse momento. Se você for contador, contadora, procure seu cliente, mostre o trabalho que você precisa fazer e proponha um aumento dos honorários, um aumento da mensalidade. Se você for empresário ou empresária, procure seu escritório de contabilidade e pergunte se ele precisa que mais algum trabalho seja feito. Pergunte se ele precisa
que você aumente de alguma forma a mensalidade, se está justa. Procure se comunicar. Eu acho que a comunicação, ela melhora as relações, ela possibilita que você tenha expectativas mais realistas. Veja que o problema não é nem tanto a questão da prestação de serviços, ser de um jeito ou ser de outro. O problema não é se o seu contador ou se sua contadora, por exemplo, presta muitos serviços ou presta poucos serviços. O problema é a expectativa. Se você, como empresa, tem a expectativa ou a ideia de que seu escritório de contabilidade está fazendo absolutamente tudo por esse valor que você paga, e de repente ele não faz, ele faz muito menos, isso é uma quebra de expectativa, isso é uma quebra de visão. Então é importante gerenciar as expectativas, não é? Ah, mas e se eu quiser? Vamos lá, outra questão. Ah, Everton, mas se eu quiser contratar um escritório de contabilidade para ele fazer absolutamente tudo e para eu não me preocupar com nada? Tem como? Tem, mas nesse caso, muito provavelmente, seu contador, sua contadora, ou essa pessoa vai ter que estar dentro da sua empresa, ou ele vai ter que colocar uma pessoa dentro da sua empresa, porque para poder, nos dias de hoje, na maioria das empresas, pegando especialmente o varejo, vamos pegar o varejo aqui. Na maioria das empresas, para poder ter um acompanhamento correto, seguro e detalhado, é necessário uma pessoa acompanhando frequentemente e a rotina. Porque só lá, ao receber uma mercadoria, por exemplo, é que eu vejo que a mercadoria veio em caixa e que essa mercadoria precisa ser convertida em unidade, e eu vou verificar se de fato a correção foi feita corretamente, né? Então é importante entender essa questão. Mas eu gostaria de dizer também que existem os pontos negativos de ambos os lados. Existem os empresários que não querem saber de nada, os empresários e empresários que de fato querem jogar tudo, querem pagar uma mensalidade que não supre nem a metade das necessidades para a prestação daquele serviço em específico, e qualquer coisa jogam a culpa porque gostam de jogar mesmo. Existem pessoas desse tipo. Assim como também existem pessoas do tipo no escritório de contabilidade. Existem pessoas no escritório de contabilidade, contadores, contadoras, que não fazem um serviço que foi contratado, que não faz nem a metade do serviço que foi contratado e cobra mais do que um serviço padrão seria, do que um serviço convencional seria. E sabe que vão existindo erros, e vão se acumulando os erros, e ele vai na torcida. Tomara que não aconteça alguma coisa, mas se acontecer, se a empresa for multada de alguma forma, não tem problema não sei quem vou pagar mesmo, eu digo que foi culpa do governo, que essas coisas são assim. Então veja, existem pessoas, existem profissionais e existem profissionais. E veja que até mesmo nesse caso, seu conhecimento em contabilidade básica vai até lhe ajudar a encontrar um bom profissional de contabilidade para lhe prestar serviços, certo? Então vamos lá. Ah, mas alguém me disse que a obrigação é do contador. Eu já conversei com pessoas que disseram exatamente isso. Eu cheguei e disse quase da mesma forma, disse um pouco mais detalhadamente para a pessoa. Disse, olha, é importante que você pegue toda a sua movimentação, que você coloque em uma tabela, que você puxe um relatório do software, que você veja qual o total de vendas que você fez, desse total de vendas, qual o total de vendas que você fez à vista, a prazo, ou mesmo que você não divida por venda à vista a prazo, mas que você pegue, por exemplo, o total de vendas que você fez. Vamos pegar o total de entradas e o total de saídas. Dentro das entradas, é importante que você separe o que foi entrada de compra, o que foi entrada de retorno de remessa para a venda fora do estabelecimento, o que foi de entrada de devolução de venda.
e os diversos outros tipos de entrada que talvez possam existir dentro da sua movimentação mensal. E você compara com as vendas, aliás, com as saídas. As saídas podem ser em venda, em devolução de compra, a saída pode ser uma remessa para a venda fora do estabelecimento, uma remessa para conserto, e que você possa, depois de enviar essas informações para o seu contador, para a sua contadora, e que ele fizer o tratamento dessas informações lá no software dele, é importante que você solicite um relatório que tenha todo o detalhamento do que ele fez, para que você possa comparar com o que você fez. Hoje especificamente, eu solicitei que um dos nossos clientes solicitassem um relatório do contador, e a resposta do contador foi a seguinte: eu não vou enviar porque essa mesma informação já tem aí. Essa mesma informação já tem aí, então não precisa eu gerar aqui. É justamente esse tipo de mindset, é justamente esse tipo de raciocínio que faz com que as informações possam se desencontrar. Muitas vezes já aconteceu de, por exemplo, na empresa existe uma informação. No escritório de contabilidade, a informação é alterada. Então, veja, da empresa, a informação que vai até o fisco é uma, e do escritório de contabilidade, a informação que vai até o fisco é outra. Aí o fisco pega essas duas informações, cruza, vê que não bate, aí é de onde sai a multa. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, claro. Nós já pegamos casos, por exemplo, em que a empresa, ela fazia devoluções de compra. Ela comprava do fornecedor por diversos motivos. O produto não era aquele, ou não era a quantidade, ela devolvia, fazia uma devolução de compra. Ou seja, a mercadoria estava saindo. Isso eu acredito que eu até já falei em outro vídeo aqui. Mas quando chegava no escritório de contabilidade, o contador, ele pegava algumas, olha só, não eram nem todas, ele pegava algumas dessas devoluções de compra e ele registrava como devolução de venda. É um erro. É um erro do escritório de contabilidade. Mas é importante a gente entender que erros podem acontecer. E veja, se o contador ou a contadora gera um relatório da movimentação, mesmo sem o cliente pedir, não precisava nem o empresário pedir, ele geraria esse relatório de movimentação, enviaria para o cliente para que o cliente possa cruzar com as informações dele. E esse erro que inclusive ele aconteceu durante anos, em um caso que eu peguei, por exemplo, ele poderia não ter acontecido ou não ter passado do primeiro mês ou até do segundo. Porque na primeira vez que a empresa identificasse que aconteceu, e na segunda vez que a empresa identificasse que aconteceu, a empresa já entraria, já é a segunda vez, ou a empresa nem falaria. O próprio contador é que procuraria ter mais cuidado ou conversaria com a pessoa que faz isso, que é responsável por lançar essa movimentação, e diria: olha, eu já vou recebendo aqui 2 notificações de erro, é importante que você confira 2 vezes o que você está fazendo. Mas não, o contador diz: não, tudo é autossuficiência. Quando você tem um pensamento de autossuficiência, é complicado. Tudo que está aqui está correto e a mesma informação que está aqui está lá. Não é assim. Não é dessa forma. Não é dessa forma. A informação que está na empresa, muitas vezes, ela pode ser diferente da informação que está no escritório de contabilidade. E uma das ações que você que está assistindo esse vídeo, nesse momento, pode fazer para evitar pagar impostos em duplicidade ou pagar multas desnecessariamente, é simplesmente confirmar se de fato são as mesmas informações.
E se não forem as mesmas informações, você entrar em contato com o contador antecipadamente, com um tempo hábil, informar o que está acontecendo para que ele possa corrigir e depois da correção retificar com o fisco sem prejuízo nenhum, né? Sem prejuízo nenhum. Então, o que eu quero perguntar a você é: mas alguém disse que a obrigação é do contador. Em tempos em que a gente está mudando de era, em que tudo está mudando radicalmente e nada hoje é igual ao que era antes, eu acredito que essa questão de obrigação pura e simples, ela passa a se alterar. E eu convido você a retirar essa palavra obrigação, né? Olha só que interessante, eu vou até colocar aqui, eu vou colocar esses asteriscos aqui, e em vez de você pensar, mas alguém disse que a obrigação é do contador, eu convido você a pensar o seguinte: certo, então o que eu posso fazer a mais para ajudar o meu contador para tornar as informações mais corretas? É um outro raciocínio e eu acho que é um raciocínio de colaboração. Um raciocínio de colaboração. Mas tem uma coisa também que eu quero refletir com você, que isso aqui eu lembrei nesse momento, que foi até uma frase que um empresário disse para mim quando eu orientei o empresário a fazer isso também. Uma outra coisa que eu disse para esse empresário é o seguinte: você precisa focar. Você precisa focar. Veja, por exemplo, eu estou lhe dizendo uma coisa. Aí você vai e conversa com alguém no meio da rua, aí esse alguém no meio da rua vai e lhe diz outra coisa completamente diferente. Aí algumas vezes você vai para o seu contador, para a sua contadora, que lhe diz outra coisa completamente diferente. É preciso que você escolha quem você vai ouvir. Ou talvez não seja nem preciso você escolher, mas se possível, que você possa promover uma reunião entre essas partes para que você possa proporcionar uma sincronia de mentalidades, uma sincronia de opiniões. Porque muitas vezes o que faz divergir é simplesmente um pequeno detalhe. Simplesmente um pequeno detalhe. Aí, um pequeno detalhe que essa pessoa aqui que você encontrou no meio da rua, ela não sabia e ela acabou dando um conselho na melhor das intenções. E você, porque nós como seres humanos gostamos de escolher o caminho mais fácil. E você, porque como ser humano normal, opta por escolher, quer optar por escolher o caminho mais fácil, escolhe atender ao pedido dessa pessoa no meio da rua, por exemplo, mais tarde você acaba se dando mal. Mais tarde você acaba pagando multas. Ou você continua pagando impostos em duplicidade ainda hoje? Vou te fazer uma pergunta simples. Nesse momento, você tem certeza absoluta de que você não está pagando impostos a mais sem necessidade? Se você respondeu sim assim de imediato, eu gostaria de compartilhar com você uma informação importante. O IBGE lançou um resultado de um estudo no final do ano passado, ou no meio do ano passado, 2020, onde ele mostra que 97% das empresas do Brasil pagam impostos a mais sem necessidade. 97% das empresas do Brasil pagam impostos a mais sem necessidade. Né? Então, se 97%, se essa realidade é a realidade de 97%, eu acharia interessante você pelo menos procurar fazer uma revisão fiscal no seu cadastro de produtos. Certo? Tem mais coisas aqui que é importante, eu acho que talvez eu até já tenha comentado. Mas vamos só passar por cima rapidamente. Né? Então, pegando como base essa primeira frase aqui que eu tinha dito,
Mas se alguém me disse que a obrigação é do meu contador, eu não vou fazer nada. Quais opções você tem? Você tem a opção de não fazer nada e de esperar chegar a multa, e depois você vê como é que resolve com o seu contador, né? Como eu contei aqui em outros vídeos, já teve gente que disse que se chegasse alguma multa, obrigaria o contador a pagar essa multa, e se ele não pagasse, mataria o contador. Né? Já teve caso. Aí eu quero refletir com você qual é o mais fácil. Esperar chegar a multa e depois arranjar uma grande briga, ou simplesmente conferir as pendências as pendências no fisco. Não era fisco aqui não. E se aparecer alguma dúvida, se aparecer alguma pendência, no fisco, no software do fisco. Nos softwares do fisco. E se aparecer alguma pendência, alguma inconsistência, você entra em contato com o contador para que ele possa corrigir rapidamente. Aliás, só são duas. Qual desses dois pontos você acha mais fácil? Qual desses dois pontos você acha mais atrativo, menos trabalhoso, menos custoso de dor de cabeça, menos custoso de dinheiro, menos custoso de tempo? Qual desses dois você acha melhor optar? Né? Vamos para outro ponto. Se erros, como o que eu falei para você agora, de que, por exemplo, o contador ele pega e uma devolução de compra ele lança como devolução de venda, se erros como esse podem existir, quais são os erros que talvez possam existir no seu cadastro de produtos hoje e que você não sabe? Quais são os erros? É importante você entender isso. É importante você raciocinar sobre isso. Certo? Então, o que você vai fazer? Que é uma pergunta bem legal. Então, o que você vai fazer? Continuar do mesmo jeito, dizendo que a responsabilidade é do contador, ou tomar a iniciativa e trabalhar colaborativamente com ele? A decisão é sua. Então vamos, depois de tudo isso aqui que a gente refletiu, que a gente conversou, vamos tentar responder essa pergunta. Minha empresa foi multada. A culpa é do contador? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja por conta de algum erro dele, como esse que a gente comentou aqui, ou pode ser que não. Pode ser por conta de erros gerados na sua empresa e que foram até ele. Pode ser que esse erro ele pudesse ter observado tranquilamente antes de enviar a informação para o fisco. Pode ser que não. Pode ser que talvez tivesse sido humanamente impossível para ele fazer na mão. Talvez possa ser que você pague uma mensalidade baixa o suficiente que o impede de contratar ferramentas de qualidade, o que o impede de continuar se qualificando sempre. Talvez sim, talvez não. Mas eu convido você nesse momento a gente sair desse talvez e a gente dizer o seguinte: que tal se a gente ficar a partir de agora, tentando raciocinar se a culpa por alguma multa é do contador ou não, e a gente começar a trabalhar colaborativamente com o contador? Eu garanto que a probabilidade de sua empresa ser multada vai diminuir consideravelmente. Eu não garanto que ela não seja multada, eu não posso garantir isso, né? Afinal de contas, sabe lá o que pode acontecer. Existem casos. Ora, se um médico recebeu um paciente e o paciente estava com a perna direita quebrada, por exemplo, ele fez a cirurgia na perna esquerda e na outra perna, né? O que é que um contador não pode fazer? Um contador que não presta serviço de qualidade? Aí a gente já entraria em outro campo de você procurar profissionais que prestam serviço de qualidade, da importância disso, blá, 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 etc. Mas não é isso que eu quero refletir nesse vídeo. Eu quero terminar esse vídeo
com essa conclusão aqui, que você possa trabalhar colaborativamente com o seu contador, com sua contadora, e que isso vai, com certeza, certamente reduzir drasticamente a possibilidade, a probabilidade de você ser multado, beleza? Bom, então é isso. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Desejo que você possa entender tudo isso que a gente raciocinou aqui, tudo isso que a gente refletiu aqui, e que isso possa fazer com que você mude de ação, de atitude na sua empresa, e que essa mudança possa trazer benefícios para você e para a sua empresa, beleza? É isso aí, muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.